1 Samuel, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Os que antes eram famintos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e os que tinham muitos filhos perdem o vigor. Aproveitando esse tempo de celebração para o Dia das Mães, eu queria trazer a reflexão de uma mãe aqui, Ana, e para que a gente possa pensar um pouquinho o que foi que essa mãe fez. Quando a gente lê o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, a gente encontra uma história fantástica. Existia um homem chamado Eucana e tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha vários filhos, Ana não tinha nenhum filho, mas Eucana tinha grande amor por ela. Todos os anos, Eucana com sua família ia ofertar ao Senhor, lá no templo, e ele dava as ofertas para Peninas e os filhos, mas quando chegava para Ana, ele dava o dobro da porção para que ela pudesse ofertar ao Senhor, porque ele a amava. Mas mesmo assim, Ana, ela tinha uma tristeza no coração, porque todos os anos a Penina via a Ana como rival por conta desse grande amor. E aí ela implicava muito com Ana com relação, porque Ana não tinha filhos, né? E aí o que é que acontece? Ana ficava muito triste por essa situação, muito oprimida, perseguida. Ela se sentia tão atribulada, que mesmo seu marido dizendo, olha, o meu amor não vale mais do que 10 filhos, e isso não parava, porque quando a Penina vinha insultando ela, e lá vai a tristeza invadia o coração de Ana, que ela não queria nem comer. Isso preocupava o seu marido e ela não conseguia lidar com aquela situação. Ana queria ser mãe. E ela queria ser mãe não porque ela queria sair daquela situação só de perseguição da Penina. Acredito eu que ela queria ser mãe não porque ela queria, porque veja, vamos lá, existia 2 mulheres aí disputando o amor de um homem. E naquela época o valor de dar filhos era um grande valor. E Penina dava filhos a Eucana, mas mesmo assim o coração de Eucana estava com Ana, mesmo não dando filhos. Então Ana, ela não precisava entrar nessa competição com Penina. Ela não precisava, ela já tinha o amor do seu marido. Ela queria ser mãe não para conquistar o amor do seu marido, porque ela já tinha. Ela queria ser mãe não para se vingar da sua rival, porque não precisava. Se ela já tinha o amor do marido, ela só, olha, não sabe de nada, entendeu? Ela não precisava entrar nesse jogo que a Penina estava armando, perseguindo ela. O que realmente Ana queria era ser mãe. E sabe, uma coisa extraordinária acontece nesse desfecho dessa história de Ana. É porque ela entende o verdadeiro significado de ser mãe. E aí a gente vai conversar sobre isso. Ana tinha um desejo real de realizar o seu sonho de ser mãe, de passar pela maternagem. E então ela correu aos pés daquele que poderia solucionar esse problema dela, que era o Senhor. E aí quando ela entra no templo, ela começa, no meio da angústia dela, a levar essa petição ao Senhor. Ela faz um voto a Deus. Ela faz o voto de que se o Senhor desse um filho para ela devolveria ao Senhor e não passaria a navalha na cabeça da criança, ou seja, não cortaria o cabelo do menino. E ela foi bem específica naquilo que ela pediu a Deus. Ela queria um filho varão, ou seja, um filho macho. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Está lá o voto que Ana faz ao Senhor.
E naquele meio de orações, ela se demorou muito naquela oração que ela estava ao Senhor, porque ela estava orando com a alma dela. E o Eli, o sacerdote, de longe olhando, que ela não parava de mexer a boca, porque ela não pronunciava em voz alta, mas sim ela pronunciava baixinho ali, só com a alma. E ele achou que ela estava embriagada. Imagine quanto de tribulação essa alma estava, para que o sacerdote olhasse e dissesse assim: essa mulher está bêbada. Achou que Ana tinha bebido todas, mas na realidade ela disse assim: não, meu Senhor, não me olhe dessa forma, porque eu estou atribulada de alma. Eu venho aqui pedindo ao Senhor algo que só Ele pode fazer na minha vida, para que Ele venha no meu socorro. E a minha alma está tão angustiada, tão atribulada, que eu não consigo parar de balbuciar palavras para Deus. Diante dessa atitude, Ana, ela recebe, né, o seu pedido do Senhor. O Senhor olha para ela e responde a sua oração e lhe dá um filho. Ana foi mãe, o plano foi realizado, mas ela não foi mãe só para ela. Existia um plano maior do que a situação dela que ela estava passando. Na realidade, o ser mãe para Ana não significou só acabar com aquela perseguição que a Penina fazia com ela e ela se sentia humilhada ou se sentia inferior à Penina lá. O que para Ana ser mãe significou era com um propósito maior, porque Samuel não veio só para realizar um desejo de Ana, mas sim para realizar os planos de Deus para o mundo, para uma sociedade que na época precisava de um profeta e de um juiz para que Deus pudesse estar mais próximo do povo. Ana, ela entendeu que ela precisava entregar Samuel nas mãos do Senhor, que ali seria o melhor lugar para que o propósito do filho dela vir ao mundo fosse concretizado. Ela não queria um filho para que os seus desejos pessoais fossem atendidos simplesmente. Ela não queria um filho só para dizer assim: olha como meu filho é bonitinho, olha como ele faz, que geralmente as mães fazem isso, né? Querem se gabar porque tem os filhos de sucesso, os filhos inteligentes, bonitos. Mas Ana, ela se preocupou não só de se gabar por ter um filho ou por ter criado um filho perfeito. Ela decidiu entregar o filho dela nas mãos do Senhor, porque ela sabia que nas mãos do Senhor muitas coisas maravilhosas na vida do filho iria acontecer e que a sociedade de alguma forma seria transformada através da vida do filho dela. Olhando para Ana, a gente aprende que ser mãe é saber compartilhar os nossos filhos. Eles não são nossos, eles não são só para nós, eles são do mundo. Nós precisamos compartilhá-los, nós precisamos colocar eles na mão do Senhor. E diante da mão do Senhor, eles vão ser instrumentos para que outras pessoas sejam abençoadas, não só nós como mães, mas outras pessoas vão ser abençoadas pelos nossos filhos, se a gente se posicionar em colocar os nossos filhos na mão do Senhor. Pegando o exemplo de Ana, quem ganhou com a maternagem de Ana não foi só Ana. Claro que ela ficou muito feliz, porque o Senhor abençoou dela, ela teve a experiência de ser mãe, de amamentar, mas de uma certa idade ela teve que levar lá para o Samuel, ele ser criado lá no templo com Eli. Então, ela teve um pouco tempo com o seu filho e teve que entregar ao profeta, ao sacerdote, para que ele se tornasse um profeta. E no caso, na escola dos profetas, né? Lá no templo, servindo ao Senhor, como ela tinha prometido ao Senhor. E isso ela não fez com pesar no coração, ela fez com alegria, porque sabia que era o melhor para o seu filho.
e o melhor para toda a sociedade naquela época. Ela entendeu que o filho dela não pertencia só a ela. Ela entendeu que pertencia a um propósito maior do que só simplesmente ser filho dela. E a gente precisa entender como a Ana entendeu, de tomar ela como exemplo, de saber que os nossos filhos são de Deus para servir a todos e não só a nós. Samuel foi um grande homem de Deus, um grande profeta e juiz na nação de Israel. E muitas coisas maravilhosas ele fez história. E até hoje ele é mencionado como um grande homem. Imagine se Ana não tivesse cumprido o voto que ele tinha feito ao Senhor. Se ela não tivesse feito esse voto ao Senhor para receber esse filho. O que seria daquela sociedade naquela época? O que seria de nós hoje sem o histórico e sem o exemplo do grande profeta Samuel? E aí eu fico pensando, o que será de nossos filhos se a gente tomar a mesma atitude que Ana tomou? O que será de uma sociedade se a gente fizer o que Ana fez? Se a gente entender o verdadeiro significado de ser mãe? Eu acredito que vai valer muito a pena se a gente deixar o nosso egoísmo de dizer assim, só meu, é o queridinho da mamãe, e deixar os nossos filhos saírem e serem aquilo que Deus quer que eles sejam, e abençoe a humanidade e façam história e sejam grandes homens e mulheres, transformando o mundo através do poder de Deus na vida deles. Agora eu quero encorajar você, que é mãe. Vamos fazer como Ana? Ana entendeu o verdadeiro significado de ser mãe. E o que é? É a gente não ser egoísta e pensar só em nós, mas em pensar em um propósito maior. Ser mãe entregando seu filho nas mãos do Senhor. Ter certeza que seu filho não é exclusividade sua. Ele pertence a Deus para compartilhar coisas boas para o mundo. Seu filho tem propósito bem maior do que só ser simplesmente seu filho. Ensine isso para ele. Ele precisa saber disso. Permita que seu filho cresça e viva os planos que Deus tem para ele. Se você entende essas coisas, você vai ver que muito mesmo vale a pena confiar em Deus e saber que como você, mãe, contribuiu para a existência de um ser humano que vai fazer toda a diferença nesse mundo. E esse ser humano é o seu filho, é sua filha. Que Deus te abençoe muito e feliz Dia das Mães.